y sobre toda cosa guardada. A ver, termínalo. Amado é mesmo, como a gente já disse no início, ele é um acróstico das palavras ali, letodi, vetodi, li. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Então, este é um mês muito especial, que está terminando. E por que nós estamos dando ênfase se ele terminou ou está terminando? Nós estamos dando ênfase porque este mês prepara o início das festas, o início do calendário festivo para Israel. O calendário festivo determinado por Deus, as 7 festas eternais que Deus mandou que nós observássemos. Toma a outra Bíblia minha. Vamos lá rapidamente dar uma olhadinha nisso, queridos, para que nós possamos entender e daqui a pouco também vamos explicar um pouquinho por que nós estamos falando todas essas coisas. Abram aí, se puderem, rapidamente, Levíticos capítulo 23. Muitas vezes, e de maneira errada, a igreja evangélica, especialmente no Brasil, diz festas judaicas. As festas não são judaicas, elas são festas bíblicas, ordenadas pelo Eterno para sempre. Nós, infelizmente, recebemos uma influência do paganismo e da Igreja Católica, do calendário romano, gregoriano, o calendário que tem os seus meses dedicados a deuses pagãos, janeiro, Janus e assim por diante. E a Igreja não se importou em voltar à Bíblia e em ouvir a voz de Deus. É tempo de restauração. É tempo de nós falarmos a verdade. Ainda que muitos vão achar ruim do que nós estamos falando. Porém, a igreja sempre foi elemento de transformação. E nós temos que entender os tempos e as épocas determinados pelo favor de Deus. Atos capítulo 3, versos 19 até 20, diz que o avivamento é precedido pelo primeiro tempo do avivamento, 19, tempo de quebrantamento, de humilhação. Assim também é no calendário de Deus. Nós temos que compreender o que Atos diz, o que Joel capítulo 3 diz e o que o Senhor determinou, para nós voltarmos à nossa origem. Porque as nossas igrejas, elas nasceram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, não nasceram no dia que fundamos as nossas congregações. Elas nasceram em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não nascemos da reforma protestante, porque a igreja verdadeira, o remanescente fiel, continuou fiel apesar da perseguição. A reforma protestante tem o seu valor, respeitamos os reformadores, mas eles erraram em muitas coisas e não tiveram uma restauração completa da vida. Apenas uma restauração parcial a respeito da doutrina de salvação pela fé e das principais doutrinas de salvação. Mas o catolicismo ainda interfere nas igrejas evangélicas. Ainda muitos evangélicos pensam que Páscoa é de coelho que bota ovo no chocolate. Mas a Páscoa bíblica é o Cordeiro de Deus que por nós foi imolado, o seu sangue derramado e colocado nos umbrais das nossas vidas. A nossa Páscoa, ela é de cordeiro, não de coelho. Coelho é a representação do Deus deles da primavera. Então, é um paganismo que nos foi imposto e que a igreja nunca acordou.
eu dou um ovo de chocolate para o meu filho, eu deveria vender ovo de chocolate. Essa é a verdade. Quando eu digo ovo de Páscoa, eu estou mentindo, porque Páscoa é Jesus. Páscoa é o Cordeiro. Não é proibido comer chocolate, nem tem nenhuma condição de você comer chocolate. Mas não diga ovo de Páscoa, porque Páscoa é Jesus. É Ele e seu sangue derramado que nos deu o direito de passar a vida para a eternidade. Foi o sangue do Cordeiro. Nenhum que derramou sangue. O sangue do Cordeiro. Então nós, na Rede Amparo, nós queremos anunciar a verdade, ainda que muitos não estejam preparados para ouvi-la. Mas, se queremos a restauração da igreja completa, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, quando o apóstolo Paulo foi muito claro que na cruz, quando a carne de Jesus foi partida, foi varada pela lança, o sangue derramado uniu os que estavam perto e os que estavam longe. Que já tinham a revelação da Torá e os gentios que estavam longe. Dos dois, ele derrubou a parede da separação e fez. Essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é os gentios unidos pela cruz de Cristo. Mas a igreja, na verdade, num sentido maior da igreja, dos evangelhos, a maior parte não conhece a verdade. Às vezes ela é ensinada, mas não com profundidade. Como estudar. Vamos lá, no capítulo 33 de Levíticos, muito rapidamente, para nos colocar eu recebi ordem do Senhor para começar o movimento de restauração. Por isso eu estou falando do jeito que estou. Eu sei que alguns, mas não fique assustado não. O Senhor, nosso Deus, está Ele vai nos levar à restauração. É isso que eu quero pedir. Eu quero pedir que orem por mim, por essa decisão e por aquilo que Deus quer fazer com a Rede Amparo, com o CEDIM, com a FATEM, com o Ministério de Intercessão lá em Israel, com o Shalom Mahabre, com o Semente de Ismael. Então, olhamos apenas para a evangelização dos judeus, também para a evangelização dos árabes, porque naquele dia, diante do trono de Deus, nós enxergaremos todas as nações. O Senhor envolveu a salvar a área de Deus. Mas nós temos que trabalhar na evangelização de todos os povos. A igreja brasileira se esqueceu disso aí. Eu não sei se vocês sabem as últimas estatísticas. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 12% da igreja evangélica nos campos missionários. Sabe quanto a gente tem agora? Menos de 3%. Perdemos 10% da nossa força missionária nos últimos 10 anos. A igreja brasileira cresceu, o trabalho missionário deveria ter crescido, o trabalho missionário da igreja, mas o trabalho missionário diminuiu o tempo daquilo que nós já tínhamos conquistado. Isso quer dizer, nós perdemos missionários no campo e não
Desde o dia que trouxeres o ouro da oferta movida, 7 semanas inteiras são quantos dias? Que dia é esse? Dos apóstolos a primeira da igreja, eu vim em Jerusalém. O livro de Atos muito claro. Estão ouvindo que os mude. Temos o corpo santificado. E o outro diferente das outras. Eles judeus confessando o nome de Jesus. E os judeus as promessas. Ele perdoou a vida. O Senhor
situação muito difícil para os jovens brasileiros que compreende o que a Bíblia diz. Mas veio o avivamento. E não vai ensombrecer. Depois, mais aos médicos, esperando que santa convocação e a vossa alma. Está aproximando esta hora. É esse momento que está nos chegando. Israel e a festa de Sucote, de Tabernáculos, alguns versos 33 e 34. Disse mais o Senhor: o inverno, aos 15 dias deste mês sétimo, estamos entrando no sétimo, aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 70 dias de festa. O Brasil faz festa para nem tem na Bíblia, você precisa nossos feriados são pagãos. E alguns que não percebem, colorida, era a maneira de contar os cristãos mortos. Morreu, uma mulher levantou, morreu, um homem levanta uma bola vermelha. Tem igreja levantando bola vermelha. Deixa de ignorância. Ignorantes das coisas do nosso Deus. É uma coisa terrível dentro do Brasil. O que no mês de junho? Como é que chama? Fogo estranho, fogo do inferno, fogo padrão. Os do mundo estão aumentando. Algumas igrejas estão aumentando. Então não existe. Crente é sempre pequeno. Não grande. Então é pequeno Cristo, não é grande. Então nós temos que saber de onde vem esse inferno.
No paganismo chama busto. Busto. Entram e trazem à tona filhos e pais. É isso, é para isso. Mas as pessoas não têm noção do inferno. Nós temos que voltar à verdade. Voltar à palavra. E buscar o nome de Deus. Baixe a sua cabeça. Diga, Senhor, revela a verdade toda e ajuda-me a obedecer. Ajuda-me como tu levantaste a pedra de amor à tua palavra e de todo o teu coração para ensinar Israel. Confirma o meu chamado para ensiná-la na nossa nação. Eis aqui, Senhor, não deixe que eu fique fora do meu propósito. Nós te louvaremos de todo o nosso coração por tudo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. São pessoas muito importantes para nós. Eu vou ter que dividir grande alegria. Nós estamos recebendo o apóstolo de Espanha com um grande para cuidar dos órfãos, órfãos da África, Guiné-Bissau. Bem-vindo. É uma alegria. O apóstolo Robert Acolino, eu só não posso dizer ele pobre, mas o apóstolo tem algo de Deus para compartilhar conosco, vindo lá de São Bento. Tem faculdade de teologia e também vai ter uma oportunidade de compartilhar conosco, dar uma pequena noção para vocês daquilo que vai ocorrer no futuro e para que você tenha a disposição de Deus para um tempo festivo, para um tempo alegre, mas para um tempo que começa com o quebrantamento. O primeiro tempo de Deus é quebrantamento. O segundo é refrigério pela presença de Jesus. Porque ninguém tem refrigério se não for pela presença. E o terceiro Simone, ela e o seu esposo José, bem os dois, né? Um fala e o outro sorri. Então, os dois podem falar desde que brevemente. Eles são o liderazgo judaico no Ministério de Intercessão em Israel, para que e as nossas igrejas tenham no Efésios, capítulos 2 e 3, e também Deus dos gentios debaixo da cruz de Cristo. Isso para nós é uma honra, por isso, logo nós vamos fazer judeus que já estão debaixo da cruz de Cristo, para que vocês possam conhecer. Eu já trabalhei há 20 anos com o povo judeu. Eu trabalhei aqui no Bom Retiro, trabalhei na Espanha, em diversos países. O apóstolo Roberto Sena, nossa testemunha, estivemos com ele em 94. Ele
ele sabe que desde aquele tempo, em 94, nós já tínhamos este trabalho. Conosco no Teatro Procópio Ferreira, no Ministério Profético Shalom Nahaveri, líder de Shalom Nahaveri e Am Israel voltaram. Pela graça de Deus, nós estamos reiniciando e com a certeza de fé de que o Senhor Deus nos conduzirá adiante. Mas eu preciso parar de falar. Amém. A gente fica muito feliz de ver a noiva do Senhor verdadeira, né? Reunida e trazendo a palavra revelada mesmo, tudo aquilo que Deus tem falado nos nossos corações. Esse tempo que a gente tinha no coração de falar, é um tempo de preparação para as grandes festas e não sem propósito. Dia 5 de outubro e a reunião do ano Israel vão estar bem perto exatamente de Sukkot, de tabernáculos. Nós estamos vivendo o calendário bíblico este ano de forma intensa. Sem que nós nos preparemos, né, apóstolo? As datas estamos colocando dentro do calendário. A primeira reunião do ano em Israel foi na Páscoa. Ali nós fizemos a primeira reunião deste ano. Foi o apóstolo Valdomiro e o bispo Eliseu voltaram de Israel com o coração queimando. Por isso que o Senhor nos incomodou tremendamente para novamente o ministério do ano Israel respirar. E eu estou respirando do ano Israel. Ele está sendo mesmo o oxigênio da nossa vida, porque nós estamos vivendo verdadeiramente a palavra, a verdade bíblica. Eu sou judia, um judeu ele continua um judeu emuná shlemá, de fé completa. Eu completei a minha fé quando eu reconheci Jesus, e quando eu reconheci Jesus eu comecei a entender tudo aquilo que eu já tinha vivido há anos e anos na minha vida, porém sem entendimento nenhum. Como o apóstolo falou, estamos no final do mês de Elul, os últimos dias de Elul. O noivo está aqui, né? O rei está aqui, o rei está próximo e ele está realmente chamando uma noiva. E a única frase no casamento bíblico, um casamento judaico, eu disse isso na reunião do domingo do ano Israel. A noiva, ela não tem dúvida no casamento. Eu não sei quem tem dúvida para a noiva. Eu não sei de onde tiraram que tem que fazer pergunta para a noiva se a noiva aceita o noivo. Porque não, mas no casamento, alguma noiva aqui tem dúvida? Se você é a noiva do Senhor, você tem dúvida que você quer tabernacular com ele, que você quer que ele é o seu noivo? Então essa pergunta, né, se aceita o noivo, ela não existe. E no casamento judaico, a única frase que uma noiva diz, durante todo o casamento, ela só diz: Ani levi, eu sou do meu amado e meu amado. Aleluia. Amém? Então essa é a noiva do Senhor. Não todos os pastores, os apóstolos fizeram casamento, coloquem isso para as noivas. Você não tem que ter dúvida quem é o seu noivo. Você é do seu amado e o seu amado te pertence. Amém? Vamos voltar para a palavra. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos resgatando exatamente a palavra e querendo cada vez mais viver a palavra, para que o mundo veja, assim como eu vi, como eu quando cheguei na igreja, vi um gentio sabendo mais do meu Deus do que eu mesma, aquilo me causou ciúmes. E é isso que o povo de Israel está sentindo por vocês, meu amigo. Amém? Domingo agora começa um novo mês, é o 7º mês, Rosh Hashanah, é a cabeça, né, do ano.
tristeza, é um tempo de pensar, é um tempo em que o shofar é tocado, nossa boca hoje é o shofar de Deus, tempo de anunciar a palavra, tempo de trazer o povo para o quebrantamento, para o arrependimento, 10 dias onde o shofar é tocado todos os dias, trazendo à memória os nossos pecados, as nossas falhas, para que depois de 10 dias venha a festa de dia da expiação pelos pecados, dia do juízo. E tudo isso nós vamos viver. Hoje nós estamos vivendo individualmente como pessoas, mas também vamos viver no tempo no tempo que Jesus vem voltando e vem buscar a sua noiva. Amém? Então, e depois disso vem a festa de Sukkot, quando nós passamos os 8 dias, 7 mais 1, embaixo da proteção, da provisão e da orientação, quando nós dormimos e acordamos em Sukkot, em cabanas. Eu não vou tomar tempo, nós temos pessoas também que vão trazer notícias, mas eu queria só deixar assim, uma vontade no coração de vocês para estar nas 2 próximas reuniões. Tanto a próxima, que não é daqui um mês, é daqui 15 dias, pouco mais, 20 dias, porque Deus sabe todas as coisas, o apóstolo não sabe, mas Deus sabe. E o Ami Israel, primeiro domingo de outubro, também. Esteja lá com a gente, nós estamos vivendo, lá a gente tem mais tempo para explicar a palavra no tempo bíblico e nas festas, nas Sameias, nas festas de Deus, nas convocações, em tudo que estamos vivendo. Amém? É rápido, mas ela só deixou de falar que ela aceitou Jesus como Messias na mão de um muçulmano, um ex-muçulmano, né? E que para eles é uma... O muçulmano é esse. Eles judeu não é. O que o apóstolo falou aqui hoje é muito sério. Eu tenho postado uma imagem de uma judia com roupa de campo de concentração e a mesma judia com uma roupa de um soldado de Israel. Gerou um pouco de controvérsia, porque o pessoal ficava assim, não, mas você está apoiando a guerra, né? E não era isso, é que é um modo de o judeu chegar a mim e perguntar que é isso mesmo. E aí é um modo de eu falar a outra parte, de falar para eles de Jesus, falar de Yeshua para eles. Como todos sabem, é um relógio. Tudo que acontece lá é de uma forma muito expandida, né? E o que acontece é o seguinte: quando a Turquia mandou os franceses embora, quando a Indonésia mandou os chineses embora, enfim, todas os êxodos, né, as retiradas, é visto de uma maneira normal. Mas quando Israel tocou, fechou faixa de Gaza, tudo é muito fechado. É expandido de uma maneira grande e Israel fica sitiado, né? Nós, com essa postura que eu coloquei, essa soldada, essa mesma menina judia no campo de concentração, o que Israel não precisa de proteção militar. Já acho que a 6ª ou 7ª potência militar do mundo, ela não precisa disso. Como o apóstolo fala, orai pela paz de Jerusalém, nós não estamos orando pela paz. Israel não está precisando disso, tem mísseis para todo lado. Dentro de Israel, a paz ela é normal. Árabes e judeus convivem de uma maneira muito bonita. Já existe uma igreja em Carmiel, tocada por um homem de rua. Você imagina um homem de rua da Etiópia, como é que ele vivia? Se na Etiópia ele já passava fome, imagina um homem de rua, um mendigo da Etiópia, juntando árabes, judeus ortodoxos na mesma igreja. Só Deus pode fazer isso. Então nós temos que orar pela paz espiritual de Israel,
a paz interna dela. Por quê? Porque para não ocorrer erros como a teoria da substituição, para não ocorrer erros como a igreja fez aqui nos anos 70 e 80, indo pregar para o judeu, você tem que aceitar Jesus Cristo, era uma repulsa total. O judeu, ele vem por ciúme, ele fica, não, mas esse homem sabe mais do meu Deus do que eu. Então eles começam a olhar e começam. Então quando nós vamos orar pela paz de Israel, oramos pela paz interna, oramos pelo avivamento da igreja, porque um deles às vezes fala para mim assim: Paulo, não quero saber nada desse negócio de espírito, eu aceito Yeshua, nada de como. Então, para eles não esfriarem na fé, então Satanás usa esse esfriamento de uma maneira cortando e de outros esfriando. Nós queremos Israel avivados pelo Senhor, como todas as nações que nós estamos aqui, os missionários, apóstolos, por dizer, vai acontecer, querendo a igreja ou não, vai acontecer. E a igreja brasileira precisa desse chacoalho que o apóstolo deu aqui, para nós orarmos pela paz de Israel, para justamente nós estarmos juntos, Efraim e Judá. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Queridos, Shana Tova. Queridos, é o seguinte: quando a Bíblia diz que nós temos que orar pela paz de Jerusalém, você sabe o fundamento profético disso? Porque não haverá paz no Oriente Próximo, a não ser quando o príncipe da paz governar de Jerusalém todas as nações. Quando você está orando pela paz de Jerusalém, você está orando para que Jesus desça dos céus, estabeleça seu governo em Jerusalém e que haja paz em toda a terra, porque esta Bíblia me diz que o cetro da justiça será estabelecido em Jerusalém e o príncipe da paz governará toda a terra e haverá a paz. A sua oração é profética. Você está chamando o único que pode estabelecer a paz no Oriente Próximo. Às vezes não compreendemos quando o Senhor nos manda orar. Queridos, hoje está assim bastante corrido. Terminamos esta parte. Eu quero que vocês leiam com atenção a última página. Tem lá o Banco Israel e tem as notícias dos nossos enviados lá. Nós não podemos pôr certos nomes, nós não podemos dizer as atividades, porque há perseguição. Então, aí está um nome chamativo, vocês entendem o que eu estou falando, para que nossos enviados não sofram perseguição. Também não podemos dizer tudo o que eles fazem, estão trabalhando com muita força naquelas terras e estão trabalhando de uma forma revelada por Deus através de um esporte. Então, ore por eles, ore para que continue. E Deus não está trabalhando mais com esse esporte só em Israel. Agora eles estão atraindo sudaneses para o mesmo esporte. Um povo sofrido, que está principalmente do lado da Jordânia, que veio para trabalhar na agricultura da Jordânia, agora vai praticar o esporte brasileiro. A gente não pode dizer qual, a não ser que você me procure no final, aí no cantinho eu conto toda a história. Mas aqui eu não posso dizer isso. Mas vamos adiante. A noiva do Cordeiro, a noiva do Judeu, ela está espalhada na terra. Vamos ouvir o apóstolo Roberto Sena. Ele tem um chamado forte de Deus para socorrer uma nação. Nós já estivemos lá com ele, vimos, sentimos na pele o que é um menino cheio de defeitos físicos nos agarrar e dizer assim: um menino de 9 anos
ele me disse, próximo ao apóstolo Roberto Sena, ele me disse, diga à igreja brasileira que nós somos órfãos, precisamos de pais. E o apóstolo Paulo já dizia isso há muito tempo: vocês têm muitos mestres e poucos pais. A igreja está fazendo uma multidão de órfãos, porque os pastores, líderes, querem ser mestres, mas não querem ser pais. Pai paga o preço da educação. Amém, amado. Perdoa o atraso, mas hoje foi um dia muito difícil. Abençoado por Deus. Quem teve dia difícil hoje? O apóstolo havia pedido para enviar umas notícias para repetir, mas ele falou, manda até amanhã cedo. Mas, meu amado, eu despertei desmaiado, e fiquei o dia todo desmaiado. Então eu falei, vai perdoar. Mas então eu trouxe, já vai distribuindo para cada um, porque eu vou falar sobre isso. Já o outro, eu vou explicar um pouquinho por aqui. Vocês vão acompanhando um pouquinho, porque a gente sabe que tem sempre um tempo, temos que aproveitar o pouco tempo que tem, e assim falamos menos. Amados, o Senhor nos mandou para Guiné-Bissau. Estamos, depois de 20 anos, trabalhando na intercessão em Espanha. E para trabalhar na intercessão, na guerra espiritual, o Senhor vai buscar um presbiteriano. Tem isso. Eu falei com tanto assembleiano, acostumado. Eu me lembro que meu amado está falando sobre que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e batizado. Sim. Como presbiteriano, estava na igreja presbiteriana, mas durante um período meu pai decidiu, por algum problema, assistir à igreja batista lá no Brás, no bairro do Brás. Então, que passe? O pastor me entrou a ser batizado. Eu tinha 12 anos, e desde os 7, 8, 9 anos, eu era um jovenzinho decidido por Cristo. Meu pai olhava para mim e falava, esse vai ser pastor, esse vai ser pastor. E aí um dia chegamos na igreja batista, mas aí ia subir a escada da igreja. Meu pai falou, pastor, esse meu filho vai ser pastor. Eu, pastor, não é Joia Martins, né? Pai. Pôs a mão na minha cabeça, sim, ele vai ser pastor. Fui, depois de um tempo, fui batizado nas águas. E depois do batismo nas águas, tu passa. É no deserto. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo venceu, né? Mas eu não. 15 anos debaixo das pratas de Satanás. 15 anos. 15 anos sofrendo. Por quê? Porque não foi aprovado. Mas, inclusive, eu estava recuperando dessa palavra. 27 anos, mais ou menos, eu dormia com uma arma debaixo do travesseiro. Quer dizer, tem um dia que eu não suporto mais, tá? Mas aí o Senhor veio. Estava dormindo num lugar difícil, veio o Senhor falar comigo. E o que ele fala? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, tá? E me fez recordar das canções que eu cantava na escola dominical, do livro As Viagens de Livingstone, é isso? África, eu sabia que ia para a África, não sabia quando. E tudo aquilo. Mas eu recordo, eu tenho muito respeito pelo batismo, sabe? Porque depois do batismo tem um período de prova. Compreende, mas Jesus foi batizado com quantos? Perto dos 30 anos, né? E às vezes, como disse o meu amado, nós não preparamos, não falamos. Não falamos. Tem meu irmão, apóstolo Ariel Vecchio, ele escreve o seguinte, que a igreja não tem preparado. E depois disso, depois de aprender o que é estar
prisioneiro do inimigo, então o Senhor tem misericórdia, vai nos buscar, se ele venceu o tempo, graças a Deus, e depois tem que restaurar, né? Todo o dano feito, já estava casado com os filhos, e até hoje ele tem que estar tratando de recuperar coisas, basicamente, o Senhor da vitória. E aí o Senhor me mandou para a Espanha, e aí já tínhamos alguma experiência na guerra espiritual, não é isso? Você entra na guerra e perde, mas depois você começa a aprender e saber como ganha. É só obedecer ao Senhor, você vai. Bem? E quando passou os 20 anos, nós temos uma tremenda volta, né, por Espanha, meu amado esteve, outros estiveram ali, mas a guerra espiritual é coisa séria, meus irmãos. Quando o Senhor que manda guerrear na terra, o Senhor nos deu um pai espiritual, o pastor Michel Schober, que vinha guerreando desde quando eu conheci. Ele vinha desde lá do Extremo Oriente, liberando a Península Ibérica. Eu estava na missão de Antioquia e disse: Senhor, tudo bem, eu vou para Espanha. A primeira coisa é que, quando o Senhor me falou que é para a Espanha, é o Senhor que vai falar para minha esposa, porque eu não falo para ela não. Passou uma semana, ela disse: olha, você não quer me dizer para onde a gente vai, né? Onde o Senhor me falou, nós vamos para a Espanha. Para mim, era o penúltimo lugar da lista de baixo para cima que eu queria ver, era a Espanha. E para minha esposa, nem o último estava. Não queria saber de jeito nenhum, estaria estranho. Pensávamos que era 2 anos, passaram 20 anos. Quando cumpriu 20 anos, depois de tantas guerras, e o Ministério de Intercessão, você não sabe que ele não é muito bem entendido, não é isso? Se quer falar de intercessão, é pregar no deserto, não é isso? Se quer preparar o povo, falar de santidade, é pregar no deserto, não é, meu irmão? É isso, já estamos numa prática, de 20 anos e mais ali fizeram. Quando o Senhor nos revelou o que Ele tinha que revelar, estava cumprindo 20 anos. E antes de revelar isso, Ele nos revelou Lucena. Para quem gosta da história dos judeus, Lucena, no meu ponto de ver, é o ponto principal, espiritual e principal do judeu em Espanha. Nós falamos em Córdoba, nós falamos em Toledo, politicamente sim. Mas se vamos pesquisar espiritualmente, onde o judeu teve liberdade, no Império Árabe, os judeus viviam dentro das muralhas e os árabes fora. Só para ter uma ideia. Ali em Córdoba eles tinham que dividir espaço, sim ou não? Judaísmo, cristianismo e o que mais? O islamismo, né? E em Toledo, em todo lugar, tinham que dividir o espaço. Ali não. Ali eles eram judeus. Compreende? Por isso que veio a segunda invasão e já mandou todo mundo embora. E se você pegar o mapa aqui, pegar o mapa de Andaluzia e pôr um alfinete assim, em Lucena, você gira, porque está bem no centro. Sabe por quê? Porque o judeu tem noção de governo sobre a terra. Então é que é no centro, eles estavam preparados já para dominar toda, porque eles têm governo, irmão. Eles têm governo na terra. E a igreja tem o governo do céu, sim ou não? E nós estamos numa distância tremenda, é casa dividida, não é isso? Mas glória a Deus, eu estou acertando. Então, primeiro tivemos que acertar as contas com Deus em no céu, onde nós assumimos a paternidade de Israel sobre a igreja, onde nós reconciliamos. E antes de chegar, uma semana, bom, ficou 5 ou 6 anos estudando o tema, não é isso? O Senhor revelou e vai revelando até chegar lá. Naquela semana, antes de chegarmos em Lucena, o Senhor disse: a paternidade já está na mão da igreja. Nós já tínhamos adquirido a paternidade. E 20 anos tarde, para que depois o Senhor revelasse a paternidade espiritual. Que eu tenho um site, quem depois quiser eu mando, que está escrito em espanhol, não dá para entender, com a história e a relação que existe com Israel, e toda a idolatria, e toda essa parafernália que há, e como está atado através de Sevilha, não é isso? Espalda, Baal e Astarte. E eu disse: Senhor, vamos conversar um pouquinho.
por que tardou 20 anos para chegarmos aqui? Se eu moro aqui do lado, eu tropeço nessa pedra cada vez que passo. E o Senhor sabe que desde o primeiro dia nós estamos buscando isso. Por que o Senhor tardou 20 anos para que eu recebesse essa informação? O Senhor falou, é porque a igreja não está preparada. Nós precisamos chegar a entender o que é paternidade. Tem o 2011, ano do arrependimento, não, ano da paternidade, o Senhor nos deu essa palavra. Também eu tenho um site, tá? Se alguém quiser ver. E 2012, 2010, ano da paternidade, 2011, ano do arrependimento da igreja. É esse arrependimento. Então, a igreja teve pelo menos um grupo em Andaluzia, depois de muito sofrimento, teve que entender o que era paternidade. Por quê? Porque lançar fora o espírito imundo, qualquer crente pode lançar, porque nós temos autoridade, sim ou não? O problema é que se deixa a casa vazia, tem 7 piores. E esses espíritos tinham o rango de paternidade sobre a terra. Então nós reunimos algumas casas paternas. Conversamos sobre isso, oramos. Lançamos fora e dizemos, agora nós assumimos a paternidade da terra. Não estamos vazios. Não estamos vazios. E aí eu falei, Senhor, vim daquela canção, como é que canta aquela canção, né? Da guerra, cansado da guerra, como que era? Quem conhece? Cansado do caminho, cansado da guerra, né? Tem uma canção que nós cantamos aí, as armaduras, como que é? Algo assim que já. Eu falei, Senhor, 20 anos, acho que agora é hora de aposentar, né? Pegar minha esposinha e tal, procurar ele, descansar. Aí um bendito filho amado que eu tenho aqui no Brasil, e telefone e diz, pai, vamos para Guiné-Bissau, nós vamos lá com um grupo de empresários, vamos. Eu falei, você está louco? Você não está dentro. Na África, eu sei a luta que demos no Brasil, o problema é que agora eu quero descansar, eu quero jubilar, eu quero. Aí o Senhor falou, não, filho, agora você vai para a África. Bom, depois de tanto tempo eu tenho que ter juízo, né? Tem que obedecer. Bom, Senhor. Lembrei do livrinho das viagens livres. Eu sabia que eu ia para a África, não para o norte nem para o sul, no meio. Mas quando o Senhor contou a primeira vez, falou sul, isso foi norte da África. Falei, mas no meio, e aí fomos para a Guiné-Bissau, no meio da África. Estamos chegando agora. E o susto maior foi depois. Senhor, o que vamos fazer em Guiné-Bissau? Filho, começa no mesmo nível que você parou em Andaluzia. Para misericórdia. Lá vem problema de cima. E de verdade, chegamos na África, quando descemos a primeira vez, chegamos na selva. Tinha lá 2, 3 lâmpadas amarelinha no aeroporto de escuro. E aí nós começamos a ver. Primeiro eu senti que eu estava no centro de um grande, toda a nação era um terreiro de Umbanda. Daqui a pouco eu começo a ver o amor de Deus derramado sobre aquela gente. Aí vem a expressão, se... O brasileiro não conhece, né? Não. Vem a expressão, se a gente ama a Deus, por que nós não amamos aquilo que Deus ama? E começamos a observar orfandade e todos. Eu recordo que eu cheguei lá, fomos falar entramos pelo governo, tal, com o presidente, os meninos, falei, quando despedi dele, senhor presidente, Guiné-Bissau necessita de um pai. Quer dizer, vamos dizendo, não é só ser presidente, você precisa ser pai dessa gente, sim? E depois, quando saí também, oramos com o presidente, aquele que morreu faz pouco, com outros ministros e tal. E vai dormir à noite, queridos. Aí veio o Espírito e falou, como é que você quer que esse homem seja pai de Guiné-Bissau, se ele também é morto? Ah, como? Um negrão bonito que me cativou. Eu fiz um compromisso com ele, eu assumi um compromisso com Deus de abençoar aquela terra. Eu assumi um compromisso com o presidente
de abençoar aquela terra e mais. Olha, eu creio que principalmente eu assumi um compromisso comigo mesmo de abençoar aquela terra. O presidente foi, mas eu fiquei. À noite veio o Espírito e fala: como é que ele seja pai? Se ele tivesse, eu concordo. Se ele tivesse um pai, ele não teve um pai que ensinou o caminho, que ensinou a verdade. Por isso que ele é um islamista, por isso que ele é quem ele é. Então aí eu comecei a entender. 20 anos tardou para alguns irmãos em Espanha entender o que é a paternidade. Aquele versículo último do Velho Testamento: antes que venha o dia do Senhor, eu farei voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sim ou não? É agora. Meus irmãos, meus amados, espanhóis tardaram, me palearam quando falava de paternidade, mas foi de anos e anos. Entende? Os irmãos vieram embora, eu fiquei 3 dias mais, 3 ou 4 dias. Eu peguei os pastorzinhos da igreja ali, quase semi-analfabeto. Falei sobre a paternidade. Não precisa nem falar sobre a paternidade. Ô pai, como está? Pai, antes de receber um e-mail, meu pai, eles entenderam que era paternidade. Eu falei: onde foi derramado o sangue? Porque ali é sangue para todo lado. Então saímos com aquele grupo, uma família, uma casa na terra, e fomos lançando sangue para o vinho para isso. E o sangue de Cristo cobre, né? É maior que o sangue que foi derramado para fazer eleições, para tantas coisas. Queridos, depois daquilo, houve 3 golpes de Estado. Este último foi bem violento. Cada movimento que há naquele país, há morte para todo lado, porque é o quê? Sacrifício humano. Senhor, pergunto: quantas mortes ocorreram nesses 3 últimos atentados? Quantas? Nenhuma. Então, amados, vocês receberam, eu quero oração, porque a situação está feia. Hoje foi muito difícil, chegar aqui, foi difícil o primeiro dia. Falei com a minha esposa, ela, que coisa, estamos lutando contra a bruxaria dentro da igreja. E não é só de mágica. Aí vamos lá em Paus da Fronteira, uma igreja pequenininha, e olha, misericórdia, Senhor. O mundo está no maligno. A bruxaria está por aí. E todos os lados. Eu lembro que da outra vez que eu orei, que eu estive no Brasil, fui pregar numa reunião aqui, numa igreja aqui em São Bernardo, e tinha lá um pastor, uns candidatos a político e tal. Quando oramos, um dos candidatos a político saiu como uma cobra assim no chão. E dentro da igreja, não é isso? Amados, não quero tomar tempo. O objetivo do IDES, é plantar o reino de Deus em Guiné-Bissau. Não tem dúvida. Mas eu falei: Senhor, depois de 20 anos de intercessão, agora eu vou fazer obra social. O Senhor falou: filho, isto é uma arma de guerra e um instrumento de evangelização. Estamos tratando de evangelizar, a começar pelos políticos. Necessitamos de pastores, de irmãos evangelistas que tenham habilidade a falar com os políticos e com gente grande para ir para lá. Compreende? Necessitamos formar, não a igreja que eles têm lá, que eles copiaram a igreja nossa. Está mal. Está mal. Necessitamos levantar o corpo de Cristo. Amém? Então aqui está. Vocês vão ver algumas coisas. Estamos buscando candidatos, aqueles que têm chamado para o campo missionário. Vamos fazer uma reunião de diretoria dentro dos próximos dias. Vamos entrar e vamos orar sobre isso. A próxima viagem, temos programado uma viagem para 15 de novembro, para 15 de dezembro. Temos que avaliar, porque a situação lá mudou todo. E nós temos que saber e começar também a construção da nossa base, que ali não temos nada. Nos deram terreno, temos que legalizar, tem tudo escrito aí. E eu estou aqui no Brasil até dia 13 de maio, temos número de telefone, se algum irmão quiser alguma informação, tomar cafezinho junto para saber o que é.
E aqui em cima, principalmente, vocês vão ver aqui um talher em Palos da Fronteira. Sabe o que é isso? Porque temos vários setores no ITS. Tem habitação, tem saúde, tem educação, tem vários setores. Peguem pela página web que vocês vão ver. E na área da habitação, nós entendemos que devemos ajudar a melhorar a qualidade dos materiais de construção, porque os tijolos, os blocos que fabricam lá não pode tomar chuva que se desmancha. Então nós vamos começar por aí. Todo o material, ou a grande maioria do material que eles usam de construção importam em Portugal e em outros sítios. Nós vamos ajudá-los a fabricar dentro. Então aqui já começamos em Palos da Fronteira a fabricar umas máquinas de fabricação de blocos. E como faz isso? O irmão sabe soldar, ele vai lá e solda. O outro sabe serrar, vai lá e serra o ferro. O outro sabe pintar e vai lá e pinta. São profissionais e empresários em missões. Todo tipo de profissão cabe. Ainda que a distância. Esse daqui que estão soldando são uma família de ciganos. Lá em Romania. Estão ali. Nós soldamos. O outro é brasileiro. Deixa que eu pinto. Entende? Eles estão de gente de todo quanto é tipo de função para nos ajudar à distância e também aqueles que vão lá. Se você quiser trabalhar, ainda que à distância, se inscreve e diz: olha, eu posso fazer isso, e nós vamos te dar o trabalhinho à distância. Necessitamos principalmente, quem sabe, contadores, ou é contador que fala aqui, né? Necessitamos de quem sabe fazer planejamento, plano de empresa. Plano de empresa, isso, né? Necessitamos rapidamente, porque tem inversores querendo investir ali, necessitamos ajudá-los a fazer algo, porque nos favorece e dá trabalho lá. Então, cada máquina dessa, não é assim, uma maquininha pequena, que nós podemos fabricar, é capaz de dar trabalho para fazer uma cooperativa e 20 famílias podem comer dessa máquina. Nós podemos também dar cursos profissionalizantes, 60 alunos por ano. Com uma máquina dessa nós podemos dar esse curso, compreende? Queremos levar 20 máquinas dessa para lá e vamos fabricar tanto em Espanha como em Brasil. Se você é serralheiro, se é soldador, se é engenheiro, estamos de desenhista mecânico, de tudo se ofereça e nós vamos te usar dentro da tua casa e você vai ver como o teu trabalho é ciência e tecnologia a serviço da transformação social. Guiné-Bissau crescerá com você e você crescerá com Guiné-Bissau. Queridos, nesses 2 últimos anos foi muito bom os recursos econômicos que nós levantamos nesse plano de ajuda. Vale? Então você tem a conta do banco aí e se inscreva e põe aí um pouquinho por mês que seja. Eu quero que vocês olhem por mim, por isso que eu vim aqui. Eu falei, eu chego a mim, mas vão orar por mim. É para isso que eu vim. Eu preciso, minha família precisa, Guiné-Bissau precisa. Amém? Tivemos que cancelar a viagem de maio, a causa do golpe de Estado, mas o senhor sabe. E só esta semana que eu fui saber do senhor por quê. Em outro momento, quizás falamos, e o senhor também nos falou porque nós somos pobres. Compreende? É uma coisa que talvez precisa escrever para poder. Um dos detalhes é que nós distanciamos Israel. Muito bem. Se não distanciássemos, não precisávamos falar de paternidade. Não precisa falar de paternidade para o judeu, ele sabe que é. Não precisa falar de família para o judeu, ele sabe que é. Para nós precisa funcionar. Então tem revelações que o senhor está dando, queridos. A difícil foi essa, a bruxaria dentro da igreja. Em todo lugar tinha misericórdia. E depois de volta para casa e não é diferente não, queridos. A gente precisa ter o olho aberto, precisa ter gente orando por isso. O senhor que está aqui nas minhas costas vai orar por mim. E você vai orar aqui comigo. Amém, querido? É aqui que você quiser, vamos com a gente lá. Então vamos ver se a gente pode sentir. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe vocês. Que cada um saiba exatamente o chamado que tem, o propósito que Deus tem para você. E saiba que está relacionado com a tua família primeiro. Pastor de Cã, os pastores daquela igreja nos abençoaram por quase 2 anos. Agora o pastor Luiz nos empresta uma sexta-feira por mês neste lugar. Ele não nos cobra nada. O pastor Luiz e a pastora Vânia são os professores do meu filho.
Meus 2 filhos foram criados no melhor colégio deste bairro, o Marco Zero, que é o colégio dos pastores desta igreja. Passaram os tempos e Deus nos deu esse lugar pelas mãos do pastor Luiz, e hoje o pastor Armando o representa nesta reunião. Eu queria que você estendesse a sua mão para abençoar esta igreja, para abençoar o pastor Luiz, a pastora Vânia, o Armando, os membros desta igreja. Ele não nos cobra nada. Ele entendeu que nós temos uma obra missionária que não pode ter um templo, mas ele abriu a porta para dizer que Jesus vive não somente na Vila Prudente, nem na região da Vila Prudente, mas que o Senhor Jesus vive em Honduras, na Costa Rica, em Israel, no Egito. Tem o clamor dos nossos missionários no Egito. Um menino sudanês morreu num trabalho. Eles deixaram um lugar, o menino sudanês, lá no Egito, do nosso trabalho, dos nossos enviados, que podemos dizer o nome também por causa da perseguição, mas o menino sudanês morreu. Y sobre toda cosa guardada, a ver, termínalo, y sobre